Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um canal @Leanderson Oliveira. Quero aqui trazer mais um tema da Palavra de Deus com vocês. Um tema também complexo, né? Meio assim complicado de se entender, né? Mas tudo se explica dentro da Palavra de Deus. E também quero deixar aqui o meu abraço para todos os nossos irmãos evangélicos, os pentecostais, os católicos, budistas. Cada um de vocês são especiais para mim. Todos vocês, a toda a nação, todo ser humano, enfim, é posto em oração, é amado igualmente. Então que esse meu abraço e esse é o meu desejo que chegue até vocês, a todos os nossos irmãos. Também quero convidar vocês a curvar a sua fronte e vamos pedir o direcionamento de Deus. Aí então entraremos no contexto da palavra de Deus. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, para mais uma divulgação da Tua palavra. O tema a ser seguido, que o Senhor possa nos dar a inteligência, a capacidade, o discernimento e que quem estiver, Pai, assistindo, seja jovem, moço, idoso, possa compreender e que essa mensagem chegue até essa pessoa de uma maneira especial e que eles, junto comigo, Pai, e com o Senhor, primeiramente, possa estudarmos a palavra, irmos a fundo, entendermos a Bíblia, o que ela realmente nos quer dizer. Te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, irmãos, o tema de hoje ele vem trazendo a seguinte frase, que diz assim: dons espirituais. Muitas vezes as pessoas falam em dons espirituais que Deus deu. Claro que realmente Deus nos deu muitos dons. Alguns deu dons de cantar, dons de orar, dons de tocar algum instrumento, um violão, uma viola, uma bateria, um cavaquinho. Deus deu um dom para cada um de nós. Alguns têm o dom da palavra, alguns têm o dom da persuasão, né? Da dialética. Então, esses são os dons que Deus nos dá. Mas existem outros dons também, dons espirituais mais elevados que Deus nos dá. Então, assim, o Senhor disse, pois a todos não são dados os dons. Pois, né, não são dados a todos. Eu acabei de dizer que todos têm um dom que Deus nos dá, mas nem todos são dados os dons, aqui no caso, espirituais, pois não há dons e a cada homem é dado a um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado a outros sejam beneficiados. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, versos 13. 1 Coríntios, versos 13. 1 Coríntios, versos 13, ele nos diz assim: o dom, o amor e o dom supremo. Eles nos diz assim: eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso, nada serei. Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar
e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada disso serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. Ele não arde em ciúmes e não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, não adianta eu ter todo esse dom, né? Todo esse dom, mas não for de coração, isso nada vai me adiantar, certo? Mas os dons espirituais, nos quais estamos falando aqui, são dons assim, hoje em dia pela humanidade, pela maioria dos seres humanos, usados como o dom espiritual de uma maneira diferente, né? Alguns procuram o dom espiritual para profetizar na vida de outras pessoas, ou para fazer revelações, ou dizer assim que Deus está mostrando algo, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Pois bem, o dom da profecia superior ao de línguas. Então, lá em Coríntios 14, nos diz assim: segui o amor e procurei com zelo, e os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então aqui até o verso 13 diz o que? A pessoa que profetiza, a pessoa que fala em dom espiritual, dom de línguas, ele tem que estar completo consigo mesmo e entendido com ele também, para ele saber o que ele está falando, certo? Quando alguém falar para você em dom de línguas, falar em outras línguas, ele tem que traduzir. E isso é servido para edificar a igreja. E o irmão que está sentado lá, ele pode até não compreender, mas a edificação da igreja se torna com o dom de línguas quando a pessoa sabe o que ela está falando e aquilo é dado por Deus. Existem várias maneiras de você compreender os dons espirituais. Ó, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, certo? A si mesmo está se edificando, não a igreja. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Salvo se os interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falado em outras línguas, em que vos aproveitarei, e se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos maniamados com a flauta ou a cítara, quando emitem sons e não os derem ou não os derem bem distintos, como se receberá o que se toca em flauta ou em cítara. Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Vou dar um exemplo aqui rápido, quando os israelitas se preparavam para a guerra, era tocada uma trombeta.
E nas cidades circunvizinhas, tanto como Edom, Siló, entre outras cidades, quando era tocada aquela trombeta de uma maneira conhecida, eles sabiam que, ó, estamos sendo convocados para a guerra. Da mesma forma, a palavra de Deus, né, nos vem aqui dizendo que quando nós falamos em línguas, ou profetizamos, ou sequer também fazemos revelações, isso tem que ser exatamente num ponto cardeal onde que as pessoas entendam. Entendeu? Não adianta eu fazer da igreja uma certa Babilônia, porque muitos confundem, porque a Babilônia, Deus confundiu a língua um dos outros. E outra coisa, lá no dia de Pentecostes, quando Cristo subiu ao céu e ele diz que o Espírito Santo desceria sobre eles e daria a eles o dom de profetizar, o dom de falar em línguas estranhas. Era para edificação. E naquela época existiam inúmeras pessoas de outros lugares que não tinham o mesmo linguajar deles. Então, quando eles falavam em dom de línguas, falavam em outras línguas, cada um entendia na sua língua. Então é isso que a palavra de Deus quer nos dizer, que quando a gente fala em dom de línguas, a gente tem que edificar a igreja, para que a igreja entenda o que está sendo dito por intermédio daquele linguajar. Se eu falo em dom de línguas sem edificamento da igreja, aquilo se torna uma Babilônia, como se aconteceu em Babilônia, né? Deus confundiu a língua do pessoal em Babilônia, por isso foi chamado Babilônia, que ninguém entendia o que se era dito. Então, para a edificação da igreja, para a edificação de inúmeras pessoas ser levadas ao Espírito Santo e a compreender as suas revelações, os seus dons espirituais, tem que ser edificado. E você tem que pedir o direcionamento para Deus, e não é assim, da noite para o dia que você consegue. Agora veja bem, vamos lá em Marcos 18. Marcos 18, 16, do 16 ao 18. Marcos 16, do verso 16 ao verso 18. Ele nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Então, né? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora veja bem, eu falo em outra língua. Para mim falar em outra língua, Marcos me diz aqui: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Agora, que fé que nós temos? Que língua é essa que falamos? Que não profetizamos? Que ao impor a mão sobre uma pessoa não temos a capacidade de curá-las como os apóstolos faziam? A gente tem que começar a entender que a Bíblia é de uma maneira diferente. A gente tem que começar, diferente não, a entender o contexto dela, completamente. Não é bem assim que Deus nos fala. Simplesmente eu me batizei, o Espírito Santo desceu sobre mim e eu saí curando. E eu saí falando em línguas. Não é assim. E ele continua aqui no 18, como já disse, vou repetir, que as pessoas, 17 e 18, diz assim, né? Então, estes sinais hão de acompanhar, se você for realmente crer no que você vai fazer, no que você vai falar, sabe? Pela dialética sua. Quem crer e for batizado. Então, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em nome e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você hoje vê, você aí que está me vendo, está me assistindo, você vê alguma denominação, algum pastor, qualquer outro que seja, quando ele fala que em nome de Deus eu vou fazer isso, em nome de Deus você vai ser curado, será que ele está realmente preparado para dar a cura para aquela pessoa? Será que realmente ele está curado para depois então curar as outras pessoas? Vejam bem, vamos lá e continuar em Marcos 16, 17. Ele repete aqui, vou repetir para vocês, para ver se vocês conseguem entender o contexto do que eu estou explicando. No verso 17, de novo, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Entendeu? Será que nós estamos crendo perfeitamente assim? Para dizer que somos apóstolos, que temos dons, que somos profetas, que profetizamos na vida da pessoa? Esse é o sentido. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pense bem, meu irmão. A palavra de Deus, eu já disse outras vezes aqui e vou dizer novamente. A palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. É a tua palavra, diz a Bíblia. Mas nós precisamos compreendê-la melhor. Certo? Se eu pegar a Bíblia e fechá-la, a Bíblia, estou com uma Bíblia rosa aqui, não é minha, da minha esposa, mas ela não deixa de ser uma Bíblia. Ela fechada, ela é um livro comum. Mas quando você abre a Bíblia, ela é a palavra de Deus falando para nós e a boca de Deus falando para nós e por nós. Mas o que nós necessitamos entender? Cada vez que nós lemos a Bíblia, a gente não deve simplesmente pegar um verso e sair aplicando às pessoas como se aquilo fosse verdade, como se você achasse que aquela verdade é a única que existe. Você tem que pedir o discernimento para Deus e entender o que você está, edificar as pessoas com aquilo que você está lendo e explicando, porque não adianta de nada. Lá em Coríntios 13 diz que não adianta eu entregar o meu próprio corpo a ser queimado. Se eu não tiver amor, se eu não edificar, se eu não souber o que eu estou falando, isso nada me adianta. Tudo isso foi em vão. Nós não podemos levar a palavra de Deus limitada a esse mundo só para nos gloriar. Para nos gloriar. 1 Coríntios também fala que se a nossa fé se limita somente a essa vida circunciosa que levamos aqui, somos os mais infelizes deste mundo. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus da maneira correta. E eu quero terminar dizendo a você que está aí me ouvindo, que Deus tem um plano muito grande na sua vida, um plano espiritual, um plano de salvação, um plano como ele começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram. O plano de salvação dele com Abel e Caim, o plano de salvação de Deus foi também para com Abraão. Ele prometeu a Abraão a sua descendência, ele cumpriu com as suas promessas, com o seu plano espiritual, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Todos esses serviram a Deus fielmente e não se arrependeram. Paulo nos diz que a sua graça nos basta. Que Deus possa ser suficiente na sua vida, porque na minha Ele é. Mas que Ele possa ser o suficiente, que a graça dele basta sobre você, seja o suficiente para você enxergar que você não precisa mais nada ao ter Deus no seu coração. Esse é o meu desejo para você, e que você continue compreendendo as palavras aqui ditas e que você estude a palavra de Deus, mas de uma maneira correta.
Deus o abençoe. Tenha uma boa tarde, um feliz sábado para todos.